E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Brasil ganhou da Itália na terceira partida da Copa do Mundo Feminina, fechando a fase de grupos aí com um bom resultado, pelo menos no placar, pelo menos na teoria, considerando que a Itália era e terminou como líder do grupo. Então, nisso, até que foi um bom resultado. O Brasil jogou um futebol mais competitivo, conseguiu ter um segundo tempo melhor do que o segundo tempo contra a Austrália, quando o time caiu muito. A Marta jogou muito mais tempo, quase o jogo inteiro. Isso também passa muito mais confiança para o time fica mais inteiro, passa a ter uma referência mais clara em campo. Mas o que mais chamou a atenção de todos, no final das contas, é a postura da seleção brasileira nos minutos finais. Porque o Brasil vencia a Itália por 1-0, mas com a vitória da Austrália por 4-1 sobre a Jamaica, o Brasil estava ficando em terceiro lugar no grupo. Com um golzinho a mais, se o Brasil vence a Itália por 2-0, o Brasil pulava de terceiro para primeiro do grupo. E mudaria totalmente o cruzamento das oitavas de final. Então, um gol faria muita diferença. Só que se o Brasil tomasse um gol da Itália, não mudaria nada. O Brasil terceiro no grupo. Se o Brasil tomasse a virada da Itália, não mudava nada. O Brasil terceiro no grupo e também classificado. Porque para o Brasil ser eliminado, teria que tomar uma goleada da Itália. Isso já não iria mais acontecer faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo. Então, basicamente, o único objetivo do Brasil naquele jogo, nos minutos finais, era fazer um gol. A única coisa que mudaria o cenário para o Brasil. Né? E o Brasil não. O Brasil se conformou com uma vitória por 1-0, uma vitória que era um placar que era bem conveniente à Itália, porque a Itália estava ficando na primeira posição do grupo, como acabou ficando, e isso deixou o jogo até meio arrastado, o Brasil até fazendo cera no final, o Brasil arrastando, deixando o tempo passar, não buscando gol, e no final do jogo, as italianas saíram comemorando a derrota, porque era o resultado que elas precisavam, sendo que um gol do Brasil iria mudar o cenário, ia colocar o Brasil na primeira posição, a Itália em segundo e a Austrália em terceiro. Porque o Brasil empataria com a Itália em pontos, que acabou empatado, né? Mas ficaria empatado com a Itália em saldo de gols à frente da Austrália. A Austrália cairia fora no saldo de gols. O Brasil ficaria empatado com a Itália em saldo de gols, em gols prós. Então, obviamente, se empatou em saldo, empatou em gols prós, empatou um gol contra. Mas o Brasil teria vantagem no confronto direto, né? O Brasil teria vencido a Itália por 2-0. Então, o Brasil não foi atrás desse segundo gol, o Brasil ficou conformado com isso. E o que isso significa, né? Por que aconteceu isso? É óbvio que pensando apenas no jogo, no placar, sem considerar o contexto, uma vitória de 1-0 é boa para a autoestima da equipe, né? Ter uma vitória contra uma seleção europeia de um nível um pouco mais forte do que foi uma vitória contra a Jamaica. Então o Brasil está tentando recuperar um pouco aí a sua condição competitiva internacional depois de uma série de 9 derrotas seguidas antes da Copa começar. Mas isso denota que a comissão técnica não estava completamente bem informada sobre a situação, para não ter passado essa situação para jogadores entenderem que era preciso fazer mais um gol, que era a única coisa que poderia mudar o futuro do Brasil na competição era fazer mais um gol, ou que a comissão técnica e as próprias jogadoras, mas a comissão técnica não acreditava. Tá bom, ganhou 1-0, já ganhamos. Vamos ficar querendo ambicionar demais? Ficar querendo ambicionar ser primeiro do grupo? Tá bom, estamos ganhando da Itália, estamos ganhando o jogo, pra que correr atrás? Tá bom demais, vamos ficar no nosso lugarzinho. O nosso lugarzinho é ser terceiro lugar no grupo e ficar felizinho com uma vitória contra a Itália. A comissão técnica parecia estar pensando nisso. E no final das contas, a atitude das jogadoras, que pareciam também não, depois que o jogo acaba, pareciam não ter entendido que elas estavam a um gol de ficar em primeiro lugar no grupo, mostra que talvez elas não tenha sido passado para elas também essa autoconfiança, que elas próprias entraram em campo só pensando em ter um resultado decente em relação ao placar do jogo. Não que esse placar pudesse te levar a uma situação melhor. O Brasil parecia conformado em ser terceiro do grupo, né? Isso, para mim, é uma coisa que a comissão técnica deveria atenta e passar isso, até para fazer as jogadoras se mexerem mais, tentarem alguma coisa naqueles minutos finais, o que certamente não aconteceu. Então, assim, até acho que o time em campo tem jogado um futebol mais competitivo do que eu imaginava. Isso até é um mérito ali da comissão técnica, em cima da hora acertou algumas coisas. As jogadoras também buscaram soluções ali dentro do futebol que elas têm, da capacidade técnica delas. E o Brasil fez um jogo competitivo com a Austrália, que eu até achei que o Brasil
Só perdeu porque a árbitra não deu um pênalti muito claro para o Brasil nos acréscimos. Ganhou da Itália. É verdade que também com uma marcação que eu achei equivocada da arbitragem, achei que não foi nada no pênalti da Marta. O pênalti na Marta, achei que não foi nada, o pênalti que deu a vitória para o Brasil. Mas de qualquer forma, o Brasil fez um jogo de igual para igual com a Itália, sendo melhor em bons momentos do jogo. E o Brasil ganhou bem da Jamaica, né? Devia ter goleado mais. Se o Brasil tivesse feito mais gols contra a Jamaica, teria sido o primeiro colocado no grupo. Perdeu um pênalti e perdeu um monte de chance. De qualquer forma, o Brasil mostrou um futebol no geral legal, mas assim, muitas decisões equivocadas em relação a como gerenciar o grupo, como as substituições no jogo contra a Austrália. Tem gente ainda contestando um pouco a preparação física. Eu não falo nem em relação às lesões, mas até em relação a uma queda de desempenho nos minutos finais. O Brasil parece às vezes ter uma queda física. No jogo contra a Austrália, isso pareceu bem claro, mas isso também pode ser uma questão tática, né, de ter perdido a Formiga, a Marta e a Cristiane durante o jogo. E tem essa questão ali, de que parecia que não só a comissão técnica não informou as jogadoras que o Brasil precisava de mais um gol, como ela não achou fazer diferença, porque no final, eu até esperei a coletiva do Vadão para gravar esse vídeo. O Vadão falou, a gente não quer ficar escolhendo adversário, o importante era o resultado, ganhar um jogo. Tem que escolher o resultado, porque no final das contas o Brasil ia enfrentar possivelmente a China, vai enfrentar a França ou a Alemanha. O nível do adversário é muito diferente. Se fosse segundo no grupo, o Brasil ia enfrentar a Noruega, que é um adversário acessível, um adversário forte, em que o Brasil não entraria como favorito, mas dava para ganhar. É um adversário no nível parecido da Austrália, talvez, que o Brasil poderia ter ganho. Agora, enfrentar a França ou a Alemanha é muito difícil que o Brasil consiga alguma coisa, né? Seria uma surpresa muito grande, seria um resultado fabuloso, mas é bem improvável que o Brasil ganhe da França ou da Alemanha. Se tinha a possibilidade de evitar esse confronto, tinha que trabalhar por isso. Então o Vadão fala que não quer escolher adversário, parece mais uma declaração conformista do Vadão. Mais uma declaração, tá bom, tá aqui, a gente já ganhou, jogamos direito contra a Austrália, podemos reclamar da arbitragem, ganhamos da Jamaica e agora ganhamos da Itália. Ganhamos da Itália, não tá bom? Não tá bom. Não tá bom porque podia ter sido melhor. E assim, não é que só podia ter sido melhor, esteve perto e se deveria ter tentado fazer o time buscar algo melhor e não tentou. A seleção não tentou buscar algo melhor. E quando a seleção brasileira joga, não importa se sub-10, sub-15, sub-20, sub-17, sub-50, não importa se é masculino ou feminino, o Brasil tem que até por tradição da camisa, por capacidade técnica que normalmente o Brasil tem, em qualquer categoria. O Brasil tem jogadores de qualidade técnica acima da média. E por história, cobrança de torcida e da imprensa, tem que sempre estar ambicionando algo maior se estiver ao alcance. Nesse caso, lutar pelo título não parece ao alcance, então também pode ser um pouco sonhar demais. Mas fazer um golzinho a mais na Itália, naquele jogo, isso estava ao alcance. Ainda mais com uma Itália que estava conformada com o resultado, estava feliz com o resultado, então talvez nem estivesse fazendo tanta força. Se de repente o Brasil, em 2 ataques certeiros, ali conseguiria pegar uma Itália que estava acomodada em campo. Mas não deu. Vamos ver o que o Brasil consegue fazer contra a França ou contra a Alemanha, que consigam fazer o melhor jogo possível, consigam o melhor resultado possível. Mas incomoda ver como a comissão técnica não parece não acreditar muito nesse time, não parece não ver perspectiva muito nesse time. Então deixa que tá bom, ganhamos, tá reclamando aqui, tá bom? Então é isso. Então, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e até mais.